Senhor, todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Blumenau, em Santa Catarina. A minha missão aqui com você vai ser auxiliar você, professor, a ampliar os seus conhecimentos acerca dos temas abordados na revista da Escola Dominical. Bom, nós estamos iniciando então um novo trimestre, e dessa feita a nossa lição é uma lição que traz aí um tema bastante empolgante, muito relevante, é o tema O Deus de toda provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja no meio das crises. Esse tema, eu acredito que ele vem de encontro ao momento que nós estamos atravessando no nosso país e, portanto, ele vai acrescentar muito e vai ajudar os nossos professores que estão aí estudando já essa semana, se preparando para o domingo, para então poder lecionar na sua classe. Bom, quem está comentando a lição desse trimestre é o pastor Elianai Cabral. O pastor Elianai Cabral, ele é um articulista, é um comentarista, da CPAD e tem muitos livros escritos e a gente conhece muito dos seus livros, inclusive o livro que ele usou para fazer o comentário dessa lição ou para escrever os comentários desta lição é, na verdade, um livro da sua autoria. O livro traz esse mesmo tema, o Deus de toda provisão. E você pode adquirir esse livro pela CPAD, você pode buscar também acrescentar aí na sua biblioteca esse material, porque ele vai te acompanhar aí durante todo o período em que você estiver estudando a lição nesse trimestre para ministrar para os seus alunos. Eu recomendo então o livro do pastor Elianai Cabral, que vem com essa mesma capa e com esse mesmo tema, Mas além do livro do pastor Elianai Cabral, eu quero também recomendar aí para você um outro livro que para mim, olha gente, mudou muito a minha maneira de enxergar a nossa caminhada com Deus diante dos momentos difíceis, dos desafios da vida cristã. Esse livro é Peneirado, é um livro de um autor conhecido como N. Cordeiro. Esse autor, ele é um especialista em plantação de igreja, ele trabalha com formação de pastores, mas também ele tem assim uma experiência prática muito grande em relação à maneira como os líderes, pastores, membros lidam com o dia a dia da sua fé em relação aí alguns altos e baixos. Então o N. Cordeiro é aí uma recomendação que eu faço para os nossos professores que queiram aí então adquirir mais um material para sua biblioteca e, é claro, para te ajudar aí no decorrer da lição desse trimestre. Então fica aí a dica e eu acredito que você vai tirar muita vantagem, muito proveito também desse material, tá? Um outro livro que eu quero indicar principalmente para esse trimestre. É um livro do pastor Luiz Saião, é um tema também que hoje é bastante instigante, o problema do mal. Pastor Luiz Saião, nesse livro, ele vai fazer assim, uma abordagem em cima do livro de Abacuque, e como hoje a nossa lição, o autor vai trazer Abacuque para a gente poder estar aí discutindo, trabalhando em cima dele, refletindo em cima da sua experiência,
Então eu recomendo também esse livro aqui. É um livro muito bom, editado aí pela editora Ragnus, e você vai poder então acessar aí um material que vai te ajudar muito na sua abordagem. Então são aí algumas dicas que a gente está dando para os professores da nossa escola bíblica dominical. Durante os nossos encontros, nós vamos estar dando outras dicas de livro, e você vai poder não só anotar, mas você vai perceber que nós vamos jogar também para você aí no vídeo, e aí você depois pode adquirir em qualquer uma das nossas livrarias. Inclusive aqui na Igreja Sede tem uma livraria onde você vai poder adquirir qualquer um desses livros. Tá aí a nossa dica para você, professor. Bom, vamos então agora considerar o tema desse trimestre, né, que é o Deus de toda provisão. E aí então nós vamos estar pensando aí no que o autor está trazendo para nós nesse trimestre. Inclusive, eu gostaria de dizer para você que o pastor Elianai Cabral foi meu professor no seminário. Eu tive o privilégio de ter ele ensinando dentro da minha sala de aula. Ele foi um dos meus mestres ali, e eu admiro muito a capacidade dele de ensino e também a visão que ele tem da realidade do nosso país. E ele está brindando a gente aí então com essa lição que eu acredito que vai ser uma lição muito importante para nós nesse trimestre. Bom, por que esse tema ele é importante e ele é relevante? Nós estamos diante aí dos fatos. Quem está lendo jornal, revista e acompanhando pela internet, percebe que o Brasil passa hoje por uma das suas piores crises, e com isso a gente sente no dia a dia que a economia ela deu uma estagnada. Muitas empresas fecharam as portas e o país está enfrentando uma crise de desemprego sem precedente. Hoje já são quase 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, segundo o IBGE deu agora a estimativa. Nesse último trimestre nós estamos chegando aí a 12 milhões de desempregados, e a expectativa é que esse número ele continue aumentando até o final desse ano. E o reflexo dessa crise a gente percebe que está exatamente nas famílias que não têm condições de pagar suas dívidas, também não têm condições de fazer novos investimentos, de adquirir algum outro bem de consumo, e com isso o que se instala é o medo, é a insegurança, né? Porque ninguém sabe como vai ser o amanhã, ninguém sabe o que fazer no futuro. Eu penso que essa hoje é a preocupação maior das famílias, e é claro que também daquele cristão que está vivendo hoje essa incerteza aí do que o Brasil está passando. Mas vamos pensar um pouco, né, acerca dessa crise. Eu fiz assim, algumas pesquisas. Eu acredito que isso vai ajudar o professor aí a ampliar um pouco mais a sua abordagem. Você não deve se prender apenas àquilo que a revista te oferece, mas você pode ampliar um pouco mais a abordagem da lição, buscando outras fontes de pesquisa para você então enriquecer melhor a sua aula. E isso foi o que eu fiz e trouxe assim para vocês alguma coisa a mais. Como nós podemos definir a palavra crise? A crise é um conceito utilizado hoje na sociologia, usado na política, na economia, na medicina, até mesmo na psicopatologia se usa hoje o conceito de crise. Mas o termo mesmo, o termo crise, vem do grego crises, que significa aí, ou a gente poderia colocar até essa expressão, né, como sinônimo, apuro, dificuldade, conflito, queda.
tudo isso significa crise, né? A crise ela pode ser de natureza moral, de natureza política, de natureza sociológica, de natureza conjugal. Ela pode ser de várias naturezas diferentes. Hoje o Brasil está atravessando aí, na verdade, um conjunto de crises, né? Não só uma crise política, mas também uma crise moral. Ela está atravessando aí uma crise econômica, uma crise que a gente percebe assim que está refletindo aí no dia a dia da população do nosso país. Mas essa crise, né, que afeta as indústrias, que afeta a família, é na verdade a crise econômica. Essa a gente já pode definir então especificamente como desequilíbrio entre os bens de produção e de consumo, e é normalmente definida pelo aumento dos preços, né, pelo excesso de desempregado e pela falência das empresas. Então nós percebemos que hoje a maior preocupação de cada pessoa, de cada família, é com a crise econômica. Essa que está hoje causando aí um certo medo, um certo desconforto nas nossas famílias. Segundo os especialistas, pelo menos a gente pode apontar aí 4 fatores que foram decisivos para desencadear essa crise hoje no nosso país. Né? Nós podemos apontar aí, segundo eles, a falta de investimento em infraestrutura, a falta de planejamento estratégico que não houve, né? Quando a política econômica foi submetida à política partidária, nós vimos aí que em muitos sentidos, né, hoje o resultado, né, dessa intervenção da política partidária na economia trouxe um desarranjo tremendo na nossa economia. Faltou também, segundo os especialistas, faltou principalmente a credibilidade tanto da sociedade quanto dos investidores diante dos desmandos que foram acontecendo, principalmente as denúncias de corrupção, várias situações aonde o país acabou exposto e nós vimos aí que muitos dos investidores perderam a fé, perderam a confiança num país que demonstrava, assim, estar aí envolvido com corrupção, com uma falta de transparência, e com isso a gente viu que muita gente perdeu a fé, perdeu a confiança, o país simplesmente não tinha mais credibilidade. Nós acabamos enfrentando o impeachment, aonde a nossa presidente precisou ser deposta porque ela não conseguia mais dirigir ou governar o país, porque infelizmente ela tinha chegado a uma situação aonde a sua popularidade havia caído de modos que ela não tinha mais condições de governar o nosso país. Bom, o resultado, né, de tantos fatores negativos dentro do nosso país é o que a gente vê aí hoje, né? Hoje, se formos alistar aí, segundo os especialistas, as pesquisas dão que dentre 51 países alistados hoje que está enfrentando o problema de desemprego, o Brasil está aí no ranking do 7º país em relação ao número de desempregados. E o IBGE aponta aí mais ou menos 11,8 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. O que os especialistas dizem? Eles dizem que há no Brasil hoje um Uruguai sem emprego e sem carteira. Isto é, praticamente esse número corresponde à população do Uruguai, que é um país vizinho, e a gente pode ver aí o quanto
que a crise atingiu também as pessoas que estavam no mercado de trabalho. Segundo os especialistas, cerca de 1,8 milhões de empresas fecharam as suas portas no Brasil ano passado. E no início desse ano, mais de 100 mil lojas, né, também fecharam as suas portas, não conseguiram ir adiante, porque a situação não facilitou, não proporcionou condições para que eles pudessem continuar trabalhando aqui no Brasil. Então, eles fecharam as portas. É claro que com isso o número de desempregados aumentou, e o que nós podemos ver hoje é que, segundo as últimas pesquisas, metade da população do país está endividada. Metade da população hoje do nosso país não tem condições de pagar suas dívidas, e alguns estão aí rolando dívidas sem condições, então, de enfrentar essa situação difícil. E aí você, então, chegamos, então, diante da lição de hoje, que é o tema que nós vamos estudar hoje na lição 1, a sobrevivência em tempos de crise. Depois aí, né, desse pano de fundo acerca da situação que o país está enfrentando, é bom então o professor agora ele vai entrar aí na sua primeira lição, a sobrevivência em tempos de crise. Então vamos lá, vamos ver como é que nós vamos discorrer sobre a lição de hoje. Bom, professor, você pode iniciar a sua aula de hoje até oferecendo aí algumas dicas para o seu aluno. São o que a gente chama de dicas de sobrevivência, porque esse é o nosso tema da nossa primeira lição, a sobrevivência em tempos de crise. Como é que nós, como cristãos, vamos passar, vamos sobreviver a esse tempo de crise? Bom, você quiser fazer alguma pesquisa, trazer alguma dica, eu trouxe aqui pelo menos 6 dicas para aqueles que querem sobreviver em tempo de crise. E aí é claro que com isso a gente já adentra aí a nossa lição. A primeira dica aí para você que está vivendo agora essa situação, até mesmo foi vítima do desemprego, está em casa, não tem mais como pagar as suas dívidas. Então vai aí 6 dicas bastante importantes. Primeiro, você precisa fazer uma faxina, você precisa reunir todas as dívidas que você tem. Tudo que você tem, você precisa ter ciência, precisa saber o que é que você deve. E para fazer isso, a segunda dica é que você adquira uma planilha e jogue tudo que você deve nessa planilha. Porque uma vez que você conseguir mensurar tudo aquilo que você está devendo, a planilha ela vai te ajudar a visualizar isso. E é claro que você vai ter a noção do tamanho da sua dívida, você vai saber exatamente o quanto você deve. Não deixa nada de fora, seja aluguel, seja prestação do carro, seja as lojas que você comprou, tudo você joga dentro da planilha. Depois que você então tiver a noção, a clareza de quanto você está devendo no mercado, você precisa estabelecer assim algumas metas para você ir aos poucos eliminando a sua dívida. Que metas? É exatamente aonde você quer chegar com esse planejamento, com esse orçamento que você acabou de fazer. Você precisa ter em mente quanto tempo você vai precisar para pagar suas dívidas, o que você precisa para chegar lá, e aí você coloca diante de você aí uma expectativa dos benefícios que você vai ter depois que você tiver aí sanado as suas dívidas. A outra dica
seria que você não fizesse mais dívidas, que você cortasse todas as novas compras, novas aquisições, novos parcelamentos, que você simplesmente aposentasse aí o seu cartão de crédito, seu cheque especial, tudo que você puder a partir de agora não usar mais, isso vai ajudar a você a voltar ao seu limite normal, porque afinal de contas nós não podemos gastar mais do que a gente ganha, a gente sempre tem que estar gastando menos do que ganha, do contrário você vai ficar endividado. E se você tiver realmente, né, com uma dívida maior do que aquilo que você ganha, é necessário então que você busque uma nova fonte de renda para te ajudar a equilibrar aí essa situação que você acabou entrando, é claro, você não pediu, mas entrou. Então, é necessário agora tomar algumas medidas. E por fim, a dica final é que você confie a Deus toda a sua renda. Coloque diante de Deus, seja pouco, seja muito, seja fiel diante de Deus naquilo que você tem. Se é pouco, Deus vai multiplicar. Se é muito, Deus vai continuar abençoando. E você tem que confiar que Deus vai te acompanhar durante todo o caminho, durante toda a trajetória que você estiver fazendo aí para sair dessa situação. Você com certeza vai sobreviver em tempo de crise. Bom, a nossa lição traz aí como texto áureo João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade prática: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. A nossa lição está baseada em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Você vai discorrer aí sobre a nossa lição e aí então o autor ele vai entrar aí na primeira parte da nossa lição. A lição está dividida nesse trimestre, pelo menos nessa primeira aula, está dividido em 3 partes. A crise como uma realidade, a crise como uma consequência do pecado e, por fim, a terceira parte da nossa lição, nós vamos abordar acerca da crise propriamente dita. Então, o autor aqui, ele vai trazer aí na sua abordagem, na primeira parte, então, a crise como uma realidade. A crise como uma realidade. O que nós podemos acrescentar àquilo que o autor está trazendo nessa lição? Nós podemos observar que a lição ela vai mostrar que desde o início do mundo, da criação, Deus então criou um mundo perfeito. Isto é, a lição vai apontar a ideia de que o mundo que nós estamos vivendo, ele caminhou da ordem para a desordem. Ele caminhou da ordem para a desordem. Hoje existe um conceito, uma ideia, uma filosofia abraçado pela biologia, pela sociologia também, defendendo a ideia de que o mundo, principalmente o mundo biológico, mas os sociólogos também defendem essa tese, de que o homem ele é resultado de uma evolução natural das espécies. E os sociólogos acabaram adotando essa expressão e dizendo também que a sociedade ela está evoluindo. A ideia deles é que o mundo ele partiu de uma desordem e agora ele está alcançando um estado ordenado, isto é,
nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Essa é até um pensamento que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, a capacidade que se estabelece a ordem, então se instala o progresso. Mas à luz da Bíblia não é bem isso que a gente percebe. A gente percebe que o mundo está caminhando de uma ordem para a desordem. Nós vamos perceber que a condição de ordem, de harmonia, ela acabou de alguma forma sofrendo uma interferência quando os nossos primeiros pais caíram, trazendo então ao mundo o caos, a desordem, e isso foi instalado de uma maneira que o mundo se tornou caótico do jeito que nós observamos que hoje a nossa sociedade está vivendo. Depois da queda, o homem passou a experimentar a violência, a morte, o adultério, uma série de situações que nós podemos classificar como crise foi instalado na nossa sociedade em função dessa mudança que houve na ordem moral do mundo. Então, o homem, uma vez que ele quebrou essa relação com Deus, ele então acabou criando, provocando essa crise moral que acabou de alguma forma afetando ele mesmo, afetando a natureza e afetando a sociedade como um todo. Essa então é a primeira crise que se instalou no mundo todo quando então nossos primeiros pais pecaram contra Deus. Na segunda parte então da nossa lição, o autor vai falar sobre a crise como consequência do pecado. A nossa orientação é que o professor ele procure desenvolver aí uma espécie de pano de fundo até para a gente então entender como é que o pecado ele trouxe algumas consequências para a sociedade. Russell Champlin, no seu livro ou na sua enciclopédia de ensino teológico e filosófico, ele vai definir o termo pecado da seguinte maneira. Ele diz que pecado no grego é hamartia, que é derivado de uma raiz que significa errar o alvo, fracassar. Trata-se de um fracasso de não atingir um padrão conhecido. Então, pecado, ele é um fracasso, ele é errar o alvo, é não atingir aquele padrão estabelecido por Deus. Na primeira epístola de João, ele vai usar a expressão anomia. Anomia é uma expressão grega que significa desregramento, ou aquele que não se submete à lei, ou aquele que quebra a lei, ou aquele que vive a parte da lei. O desvio da verdade conhecida e da retidão moral. Mas pecado também pode significar transgressão, pode significar impiedade, tortuosidade. Ele pode ter todas essas conotações que vai trazer a ideia aí de uma condição crítica, de um estado de falência, de uma situação aonde se instalou ali uma condição de decadência. Então, essa é a ideia que passa o pecado. O pecado passa exatamente essa noção, passa exatamente essa ideia. E quando Adão e Eva pecou no Jardim do Éden, uma das consequências do pecado dele é o que nós chamamos de pecado pessoal. Eles foram os primeiros que sofreram os efeitos do pecado. Isto é, eles acabaram de alguma forma se corrompendo moralmente, ou a sua
natureza moral ficou corrompida, e é claro que com a corrupção eles também tiveram que arcar com a culpa relacionada com os seus atos, com aquilo que eles fizeram e também, consequentemente, com o castigo que veio como resultado dos atos que eles cometeram. Então, nesse sentido, ou no sentido mais pessoal, o pecado, ele não é apenas, ele não traz apenas consequências para o nosso ambiente, mas principalmente para o indivíduo. Então ele carrega consigo uma natureza corrompida, e é claro que com essa natureza corrompida ele também sente que ele está totalmente fora dos padrões estabelecidos por Deus. E por isso ele vai sempre sentir essa culpa moral, apontando e colocando ele numa condição de culpado. E é claro que se ele é transgressor, se ele é culpado, automaticamente ele vai estar sujeito às penalidades morais que Deus estabelece para aquele que transgride, para aquele que peca. Mas é claro que o pecado também ele vai trazer algumas consequências que a gente chama de universais, ou a consequência de modo mais abrangente. Romanos 3:23, Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Isto é, todos os homens vão participar automaticamente do pecado de Adão, aquele que nós vamos chamar de pecado original, ou do primeiro pecado. De forma corporativa, os homens, ou todos os homens, vai carregar consigo uma natureza que é a natureza dos nossos primeiros pais, que é uma natureza pecaminosa. Nós não somos responsáveis pelo pecado de Adão. O que Adão fez, ele mesmo teve que assumir as suas consequências. Mas como nós herdamos uma natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, isso significa que nós carregamos a nossa própria culpa e, é claro, consequentemente também o nosso próprio castigo. E dessa maneira o pecado ele se torna, apesar de universal, ele também é pessoal. Isto é, você vai precisar arcar com os seus próprios pecados. O pecado também, segundo as Escrituras, ele vai exigir o cumprimento da justiça. Uma vez que o pecador é um transgressor, ele vai estar debaixo da justiça divina. E a justiça, é claro, traz o castigo, traz a punição, e nós vamos ver em Romanos 6:23, aonde Paulo vai estar dizendo, né, que o salário do pecado é a morte. E na lição que nós estamos estudando, o autor ele considera que a geração de Noé foi a geração que Deus precisou punir, porque essa geração chegou a uma situação crítica, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise de tal monta que Deus teve que colocar um fim naquela geração. Então nós vamos perceber que o pecador, ele vive uma condição de crise moral. E isso afeta diretamente as suas relações sociais, e que essas relações, uma vez que ela chega num ponto crítico, numa situação aonde ela começa a interferir nas relações, como na época havia muita maldade, muita violência e outras consequências do pecado, nós vamos ver então que Deus teve que colocar um ponto final naquela geração de Noé. É claro que entre o castigo e a justiça, ou entre a justiça e o castigo, está a misericórdia. Deus ele sempre demonstrou
a sua misericórdia em todo o tempo para o seu povo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 23. Romanos, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo vai dizer dessa maneira: eles também não permaneceram na incredulidade. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui ele está dizendo sobre a situação dos judeus e como Deus usou ou vai usar com eles de misericórdia. Deus, ele sempre é um Deus de misericórdia. Antes dele aplicar a justiça, ele então, ou melhor, antes dele aplicar o castigo, ele então aplica a misericórdia. Apesar da geração de Noé ter sido punida, a Bíblia diz que Deus poupou Noé e Noé então pôde sobreviver após aquela catástrofe que se abateu na sua geração. É claro que a lição também vai dizer que mesmo depois do dilúvio, o homem continuou vivendo uma experiência negativa nas suas relações com o pecado. Logo que Noé saiu da arca, ele já se embebedou e depois aconteceu uma situação que ele teve que amaldiçoar os seus próprios filhos, mas a gente vai percebendo que Deus vai tolerar essa situação da humanidade depois da arca, porque ele percebe que o homem ele vai continuar na sua condição de maldade. A situação era uma situação de crise, mas ele estava dirigindo toda essa situação para algum propósito, ou para um propósito que pudesse, de alguma forma, resolver esse quadro. E isso só vai acontecer com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem à Palestina, na época ainda não era esse nome, era a terra de Canaã. Quando ele vem à terra, o contexto da sua época também era um contexto de crise. Naquela época, a cidade ou a região, de Canaã estava dominada pelo Império Romano. E o Império Romano cobrava imposto, o povo tinha que pagar, a situação era crítica, praticamente boa parte daquilo que se produzia, ou a metade do que se produzia em relação à lavoura, aquilo que se plantava e aquilo que se colhia, parte ia como imposto para o Império Romano, parte ia para o templo na época. E o povo vivia sempre numa situação de pobreza, de miséria, uma situação crítica, e muitas vezes Jesus se compadeceu de muitas famílias e de muitos doentes e de pessoas vivendo em situações de miséria. E muitas vezes Jesus socorreu fazendo milagres, multiplicando pães, cuidando das pessoas, entendendo o quadro, entendendo a situação. É claro que Jesus ele tinha uma missão que era muito maior, que não era apenas aquele atendimento paliativo, mas ele queria que as pessoas pudessem realmente sair definitivamente daquele quadro que era fruto de uma natureza decadente, de uma condição histórica que estava marcada pelo pecado. Então, portanto, ele vai realizar a sua missão morrendo na cruz do Calvário para então reconciliar o homem com Deus. É essa reconciliação que vai então dar início a um estado de harmonia, porque até então o homem vivia e viveu numa situação de rebelião aberta contra Deus. Mas com a vinda de Jesus, então ocorre a reconciliação entre o homem e Deus. Deus ali faz a reconciliação, a harmonia. Esse homem então passa a viver agora uma condição diferente a partir do momento que ele
a partir do momento que ele encontra na cruz de Cristo esse ponto de contato, esse ponto de relação, essa harmonia, ela é restabelecida, essa ordem, ela é resgatada, porque esse era o propósito divino após a queda, que tudo novamente voltassem a um estado de ordenação. E sabemos que isso só foi possível com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, estamos aí caminhando para a última parte da nossa lição e o autor aqui ele vai agora discutir a questão da crise. No caso aqui o autor ele vai dar 3 exemplos, né, de crise em alguns contextos. Ele vai falar da crise política, da crise econômica e, por fim, ele vai se ater na crise espiritual, que é a parte básica da nossa lição, onde ele então vai trabalhar aí essa questão relacionada ao livro do profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Ele discute na questão da crise política. Ele vai aqui trazer a experiência que Israel teve com o governo de Roboão. Governo de Roboão, filho de Salomão, que governou logo após o seu pai, e diz-nos o texto bíblico que o seu governo foi um desastre. Ele dividiu a nação de Israel, de modo que 10 tribos acabaram se tornando autônoma, e a nação de Israel, que tinha 12 tribos confederadas, acabou se separando aí. Ficou 2 tribos no sul, 10 tribos no norte, e com isso o governo de Roboão foi um verdadeiro desastre. Verdadeiro desastre. E hoje no Brasil nós estamos enfrentando também o que a gente chama de crise política. É, na verdade, uma crise de governabilidade. Nós tivemos aí uma mudança na presidência do país, exatamente por causa da falta de um bom governo. Nós sabemos que um país, uma nação, ela só vai ser bem-sucedida se ela tiver bons governantes. Nós, como cristãos, partimos do princípio de que Deus, ele é a autoridade máxima em todo o universo. Deus é aquele que tem a autoridade suprema e, segundo as Escrituras, toda autoridade ela vem de Deus. Então, toda e qualquer nação do mundo está necessariamente debaixo da autoridade de Deus. E quando no governo, quando na política existe homens tementes a Deus, homens que conhecem o projeto de Deus para o povo, para a nação, é possível que nessas nações ou nesses países se instale uma condição de governabilidade que favorece de alguma forma as pessoas no sentido social, no sentido econômico. Existe, no caso, alguém ali que tem um olhar baseado, fundamentado nas Escrituras e consegue contribuir para que a sociedade ela possa ser bem governada. Eu advogo, defendo a ideia de que os cristãos deveriam ser mais politizados, conhecer melhor como participar ativamente das decisões do seu país. Porque se cada cristão entender, compreender o seu papel dentro da nação, ele vai poder votar de maneira consciente, ele vai poder até pleitear um cargo dentro do governo, dentro da política partidária, se ele assim
for vocacionado para isso, ele vai poder contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, porque muitas vezes a crise se instala porque nós não ocupamos aquele espaço que de repente seria importante que a gente ocupasse. A gente vai ver à luz da Bíblia que homens como Mardoqueu, como Daniel, até mesmo como Moisés, foram homens que fizeram uma diferença tremenda dentro do contexto político da sua época, porque foram homens que tinham a iluminação do Espírito de Deus, que tinham uma consciência de que Deus era o Senhor, era aquele que governava sobre todas as coisas, e foram homens que praticaram a justiça, que contribuíram para o bem-estar da sua nação. Então eu acredito que é importante que os cristãos, eles não só se envolvam com política de forma consciente, mas que eles também estejam dispostos a acompanhar os acontecimentos que ocorrem no dia a dia da nação e principalmente, como diz Paulo, né, orar pelos nossos governantes. Nossos governantes precisam de oração e, é claro, para que, de alguma forma, o país ele possa beneficiar, através de um bom governo, beneficiar as minorias, os grupos carentes, possa defender a questão da igualdade, defender aí alguns direitos que a gente sabe que é inerente ao ser humano na sociedade. Bom, o autor também ele vai discutir a questão da crise econômica e, é claro, ele vai trazer aqui o exemplo de José, que foi a figura que Deus usou, o personagem que Deus usou no Egito para orientar o faraó no momento em que o país iria passar aí por 7 anos de fome. E José foi aquela pessoa que Deus vai usar para então dar aí algumas dicas, algumas orientações para o rei em relação a isso. Se a gente olhar de uma maneira assim um pouco mais ampla, nós vamos perceber que os países que hoje têm uma economia mais estabilizada, que são países que têm assim uma economia mais robusta, boa parte deles são países protestantes, países que foram fundados por cristãos que tiveram temor de Deus e de alguma forma orientaram a sua economia para que pudesse beneficiar a maior parte da população. E nós sabemos que o Brasil hoje, ele precisa de alguém como José. Em relação à distribuição de renda, hoje nós vivemos uma situação crítica nesse país. Nós sabemos que hoje uma pequena parcela da população hoje tem mais riquezas do que a maioria da nossa população. Então a renda no país está concentrada na mão de um grupo muito pequeno, enquanto um grupo maior não se beneficia dessa renda que o país possui. Então é uma situação que eu penso que o professor pode discutir na sala de aula, e bem como também a questão mais particular, que é o cristão saber não só adquirir riquezas, mas ele saber também cuidar das suas riquezas, seja poupando, seja investindo. Ele precisa ter uma educação financeira, porque hoje a gente percebe que, apesar das muitas bênçãos de Deus, muitos crentes estão endividados. Então, é claro que alguma coisa é resultado da crise e outra é mesmo aqueles que vão consumindo e não vê limite nisso, e depois entram aí numa situação de crise, numa situação de falência. Então é necessário a gente também ter esse cuidado para que o cristão possa saber como utilizar os seus recursos. E por fim, nós vamos
trabalhar a questão da crise espiritual que Abacuque agora, né, Abacuque, que vai ser parte da nossa lição, Abacuque, ele vai estar sendo usado aí como referencial para ilustrar a questão da crise espiritual que abateu sobre a nação de Israel, e Abacuque, então, vai buscar responder ou vai buscar uma maneira de solucionar essa crise na sua época. Bom, no subsídio teológico aí, no subsídio bíblico teológico, nós vamos encontrar aqui uma espécie de pano de fundo acerca do profeta Abacuque. O autor vai dizer que o profeta Abacuque viveu em Judá, provavelmente durante o reinado de Josias. Todavia, apesar do verniz superficial da religião, essa sociedade foi arruinada pela injustiça. Abacuque vai viver aí entre 605 e 597 a.C., bem no reinado do rei Uzias, uma época em que Israel estava vivendo uma crise espiritual sem precedente. O país estava mergulhado na idolatria, na feitiçaria e na prostituição. E o profeta estava questionando a justiça de Deus. Ele queria saber como é que Deus estava lidando com aquela situação que ele mesmo podia constatar no seu dia a dia. Se você lê o profeta Abacuque, você vai perceber que o profeta levanta essa questão porque ele quer saber se Deus não vai fazer justiça diante de tanto pecado, diante de tanta transgressão, diante de tanto erro. E aí Deus então orienta ele, ou fala com ele, no momento que ele está em oração, questionando a Deus, e Deus então dá a resposta para ele. Deus diz, olha, eu estou tomando algumas medidas, algumas providências em relação à situação de Israel. Eu vou punir o meu povo, vou castigar, vou trazer então o resultado da justiça que eu vou aplicar sobre o meu povo. Só que eu vou usar a nação da Babilônia como uma vara para corrigir o meu povo. E Abacuque então ficou surpreendido, porque ele conhecia a Babilônia e ele sabia que a nação da Babilônia era uma nação mais cruel, era uma nação pior do que a nação de Israel. E ele não entendeu como é que Deus poderia julgar a sua nação que estava errada, usando uma nação pior do que aquela que estava errada. E Deus então disse para Abacuque que ele não se preocupasse, que os métodos dele pareciam um paradoxo, parecia questionáveis, mas na verdade ele estava fazendo do jeito que ele entendia que era preciso fazer. Ele disse, a nação da Babilônia vai punir Israel, mas ela não vai ficar sem a sua punição. No tempo e na hora certa, ela também será punida. Então, diante disso, Abacuque, ele celebra, ele louva, ele exalta o Senhor, e ele diz que mesmo que a situação chegasse no momento crítico, no momento em que não houvesse mais nem mesmo vide na videira, mesmo assim ele continuaria louvando a Deus, porque ele confiava que Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Então, Abacuque coloca ali a sua preocupação, mas Deus logo coloca diante dele que ele sabia o que ele estava fazendo. Nós hoje estamos vivendo uma situação onde nós, não diferente de Abacuque, estamos vendo a injustiça campeando por todos os lados na nossa sociedade. Nós percebemos que os nossos governantes, os nossos recursos de segurança não estão dando conta de tudo aquilo que hoje nós podemos presenciar. Algumas pessoas questionam se Deus realmente existe, se Deus
existe, por que ele não interfere, por que ele não toma algumas medidas, e nós sabemos que à luz de Abacuque, Deus ele tem o seu tempo, Deus ele tem o seu momento, Deus ele tem os seus métodos de julgamento, e nós não podemos querer ensinar Deus a julgar, querer ensinar Deus como aplicar os seus métodos. Deus sabe como lidar com crises, Ele é muito melhor do que nós para lidar com as crises. É claro que nós vamos encontrar que sempre que Deus ele trata com as situações do homem, Deus ele nunca opta simplesmente pela maldade. Ele sempre vai aplicar o seu castigo, mas ele sempre vai intermediar pela misericórdia. É o que diz Jeremias, que são as misericórdias do Senhor a razão de não sermos consumidos. Então, é assim que Abacuque percebe que Deus está lidando com essa situação de crise. Bom, gente, chegamos aí então no final, na nossa conclusão, tá? E o autor diz que o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não está em crise. O Senhor é soberano, não perdeu o controle da situação, o governo está nas suas mãos e o dia do Senhor virá e os justos terão a sua recompensa. Então, que você que está aí passando por esse momento difícil e você sabe que o que nós estamos vivendo hoje não é apenas algo pontual, algo do nosso país. Nós sabemos que outras nações também estão atravessando situações iguais, mas que tudo isso que nós estamos vivendo, nós sabemos aonde começou, mas também temos a esperança, porque sabemos aonde isso vai terminar. Então, se você está vivendo hoje uma situação de crise, saiba que Deus, Ele cuida de você durante toda essa crise e Ele vai te ajudar e vai te abençoar. Deus abençoe. No próximo domingo nós vamos estar estudando aí a lição, a provisão de Deus em tempos difíceis. Nós vamos estar vendo como é que Deus ele provê as necessidades mais específicas daqueles que confiam nele. Então, espero que você estude a sua lição e no próximo domingo, então, nós estaremos estudando essa lição, mas antes disso você vai poder conferir aqui no nosso canal as próximas pré-aulas que vão te ajudar a entender melhor a sua lição. Que Deus abençoe e que Deus possa te dar uma boa aula nesse domingo. Muito obrigado.